Sou Daniele Balbi, mulher negra, transexual, professora universitária, roteirista. Sou a primeira mulher negra, transexual, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora por essa instituição, a primeira pessoa com doutorado da minha família, a primeira pessoa da minha família a cursar o ensino superior. Pensando naquilo que eu tive que mamãe não teve, eu preciso recorrer à história da minha avó e à relação da minha avó com a minha mãe. Apesar de uma série de determinantes estruturais, eu tive a sorte ou o privilégio de contar com uma mãe funcionária pública de carreira. Enfim, de muitas instabilidades, também trouxe pra gente, por outro lado, a estabilidade da minha mãe como empregada pública, então estabilidade de rendimentos, o que mamãe não teve. Minha avó ficou viúva muito cedo, com 5 filhas, enfim, pequenas, e não tinha escolarização formal completa. Além do que minha avó, como mulher negra, agora mãe solo, mulher viúva, sempre encontrou uma série de entraves ao seu ingresso e permanência no mercado de trabalho formal, a não ser como empregada doméstica. E recebendo, enfim, um rendimento muito ínfimo, que não dava conta da criação plena, com dignidade integral, as suas filhas, suas 5 filhas. Então isso impactou a formação da minha mãe. Ainda assim, com todos os esforços, a estrutura familiar comandada pela minha avó conseguiu entregar para minha mãe a possibilidade de integralização do ensino formal, do ensino secundário à época, ingresso numa das maiores escolas de formação de técnicas de enfermagem, que é a Escola de Formação em Saúde da Marinha, no Hospital Marcílio Dias. A partir do que a mamãe conseguiu ingressar na carreira pública como técnica de enfermagem. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela ingressou nos idos dos anos 80, participando do corpo técnico de enfermagem do Hospital Universitário. Eu nasci em 89, meu irmão mais velho em 87, então acho que mamãe não teve a oportunidade de ingressar no ensino superior público, de continuar estudando. Mamãe tinha vontade de fazer ou enfermagem no ensino superior ou filosofia, ou história das religiões, enfim, coisas que sempre chamaram a atenção dela e sempre foram área de interesse. Mas por conta de ser uma mulher negra, mãe solo, sem qualquer apoio do pai dos filhos, ela não pôde abandonar esse único emprego que era a fonte de sustento dela e dos filhos e enfim, construção e pavimentação da sua família, para poder se dedicar à formação no ensino superior, mesmo contando com o apoio, enfim, das suas irmãs, ela não poderia. E também numa época em que o ingresso nas universidades era mais difícil, a gente não tinha política de ação afirmativa, enfim, levou a mamãe a não concretizar o sonho de ingressar no ensino superior ainda. Mamãe é muito nova, mamãe tem 63 anos, a vida é inteira, ela tem a vida toda pela frente. E aí eu tive a oportunidade de, por conta dos sacrifícios da minha mãe, estudar em boas escolas, por conta da vigilância da minha mãe, do valor que ela entregou, que ela dava à educação, eu consegui terminar o ensino médio numa boa escola técnica e ingressar no ensino superior, em literatura. Foi também uma negociação, ela queria que eu fizesse administração, talvez economia, eu queria fazer teatro, cinema e literatura, e a gente chegou em letras, né, que foi a melhor escolha, a mais sensata e a que me trouxe mais felicidade. O doutorado significou e significa muitas coisas. Enquanto conquista pessoal, significa o reconhecimento de uma trajetória muito árdua, muito íntima com a literatura, com questões da literatura. E é curioso porque eu sou geralmente solicitada a emitir uma opinião sobre conjuntura política nacional, sobre contexto de crise, sobre negritude, sobre transexualidade. São mais raras as vezes em que eu sou convidada para emitir uma opinião sobre aquilo que eu passei anos estudando, a que eu dediquei anos da minha vida, que é a literatura, a dramaturgia. Isso é muito engraçado, né? Então, no âmbito pessoal, significa uma relação, um compromisso de relação e, na verdade, o resultado de uma aposta, mas mais que uma aposta, né? De uma implicação
íntima com a literatura, com a poiesis, com a mimesis, com as questões que são debatidas entre a mimesis, a poiesis, a criação, o nosso tempo, as nossas tragédias, as nossas urgências e emergências. No que se refere à dimensão política do título, aí sim, pensando uma mulher negra transexual formada por uma das maiores universidades públicas do país, eu acredito que isso me liga intimamente às lutas e conquistas de mulheres transexuais e travestis que me antecederam no Brasil, internacionalmente, lutas de mulheres que marcharam para que outras mulheres como eu e mulheres LGBTs, pessoas LGBTs, tivessem acesso à cidadania plena, tivessem acesso aos espaços institucionais de formação, que pudessem se declarar mulheres lésbicas, pessoas transexuais, mulheres transexuais, homens transexuais, homens homossexuais, enfim. Então, eu me sinto intimamente conectada e depositária dessa tradição de luta. Isso me traz muito contentamento, porque me leva ao sentido, me linka ao sentido de missão cumprida, ou de parte da missão cumprida, missão que não começa comigo, que não termina comigo. E acredito então que lá na universidade nós precisamos lutar para que a universidade seja mais negra, mais colorida, mais diversa, sempre pulsante, sempre tensa, sempre aberta ao contraditório, à divergência, mas jamais autoritarista, jamais cerceando a liberdade de expressão. Uma universidade que é melhor quanto mais diversidade ela comporta, porque melhor o resultado desse processamento dialético, tenso, vai entregar com mais densidade aquilo que é a função da universidade, que é produzir no dissenso a sua contribuição para a nossa sociedade.